no coração seco e avermelhado de Quixeramobim, onde o vento quente levanta poeira e o sol parece castigar a terra sem piedade, existia um pequeno vilarejo marcado pela luta diária contra a seca. Era um lugar de estradas de barro, mandacaros que se erguiam como sentinelas solitárias e casas humildes que resistiam ao tempo graças à teimosia de seus moradores. Ali vivia um jovem muito pobre, tão pobre que suas roupas eram remendadas tantas vezes que já não se sabia qual tecido era original. Magro, de olhar calado, carregava nas mãos calejadas o peso de uma vida inteira de trabalho duro. Órfão desde cedo, crescera sozinho numa casinha de barro rachado, onde o vento passava pelas frestas e onde a noite trazia mais silêncio do que descanso. A seca castigava a região. O açude estava quase vazio. O roçado não vingava. O milho nem chegava a brotar. A fome rondava as portas e as esperanças pareciam se esconder por trás do horizonte quente e tremido. Sem outra alternativa, o jovem decidiu procurar trabalho na maior fazenda da região, propriedade de um homem rico, conhecido por sua arrogância e por tratar os pobres com desprezo. Um homem que, mesmo tendo crescido no mesmo sertão, parecia ter esquecido suas próprias origens. O jovem saiu de casa antes do sol nascer, caminhando quilômetros por estradas de barro, sentindo o chão quente através das sandálias gastas. Mas levava consigo aquela esperança teimosa, típica do sertanejo, a esperança de quem já enfrentou a fome e mesmo assim decidiu continuar. E antes de seguirmos, deixe-me pedir algo a você que está ouvindo esta história. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer apoiar o nosso trabalho, deixe seu like, se inscreva no canal Estrop e compartilhe este vídeo. Isso nos fortalece demais. Agora, sigamos. Quando o jovem chegou à fazenda, o fazendeiro o olhou de cima a baixo com desdém. Tu acha que serve para quê, rapaz? Perguntou, com o sotaque arrastado e a voz firme, mas cheia de arrogância. O jovem abaixou o olhar e respondeu: Sirvo pro que o senhor precisar. Só quero trabalhar. O fazendeiro deu um sorriso torto. Não era um sorriso de aprovação. Era um sorriso de deboche. Mas mandou que ele começasse imediatamente. E assim, por semanas, o jovem trabalhou de sol a sol. Limpava currais, carregava baldes pesados, consertava cercas quebradas, puxava água do poço, alimentava animais fracos e enfrentava a dureza do sertão com uma determinação silenciosa. Quase não comia, nunca reclamava e sempre chegava antes de todos. Depois de quase um mês de esforço, chegou finalmente o dia do pagamento. O jovem, com o coração batendo forte, imaginou algumas notas amassadas que poderiam ajudá-lo a comprar comida e talvez uma lona nova para cobrir sua casa. Mas o fazendeiro, sem olhar para ele, estalou os dedos e disse a um dos vaqueiros: Dá para ele aquele cavalo que tá para morrer, aquele que ninguém quer mais. Deixa isso como pagamento. É mais do que ele merece. O vaqueiro levou o jovem até o fundo do curral. Lá estava o animal, um cavalo magro, tão fraco que mal conseguia se equilibrar. Suas costelas saltavam, a respiração era curta e os olhos quase apagados. Parecia estar a poucos dias da morte. Aí está, disse o vaqueiro, constrangido. Se quiser levar, leve. Se não quiser, deixe aí mesmo. O jovem respirou fundo. Era aquilo ou nada. Pegou as rédeas com cuidado e levou o animal consigo pela estrada de terra. O vento soprava quente, o sol queimava a pele e o cavalo tropeçava a cada poucos passos. Por um instante, o jovem pensou em abandonar o animal, mas quando olhou para aqueles olhos cansados, viu neles a mesma solidão que carregava dentro de si. Chegando em casa, ofereceu ao cavalo o pouco de água que tinha e algumas folhas secas. Sentou-se ao lado dele e disse, com a voz baixa: Eu sei que tá difícil, mas tu não vai morrer não, eu prometo. O cavalo mexeu uma orelha.
E esse pequeno gesto foi suficiente para reacender uma fagulha dentro do jovem. Os meses seguintes foram de luta. O jovem cuidou das feridas, tirou carrapatos, improvisou remédios com ervas do mato, dividiu com o cavalo o pouco alimento que conseguia. Alguns vizinhos riam. Esse bicho aí não presta mais para nada. Vai morrer de todo jeito. Mas o jovem respondia sempre: enquanto ele respirar, eu cuido. Com o tempo, o cavalo começou a melhorar, devagar, mas com firmeza. Até que um dia, um vaqueiro que passava reconheceu o animal. Eu conheço esse cavalo aí. Ele já foi rápido que só. Correu em festa grande, aqui na região, mas quebrou a pata anos atrás. O antigo dono mandou descartar. E tu tá dizendo que foi o fazendeiro que te deu ele? Pois é, ele dá pra morrer mesmo. Ao ouvir isso, o jovem passou a treinar o cavalo com ainda mais dedicação. Todos os dias, antes do sol nascer, dava pequenas voltas com o animal. Depois, caminhava com ele pelos caminhos de terra. Aos poucos, o cavalo ganhava força, firmeza e brilho nos olhos. E então surgiu a notícia que mexeu com o vilarejo inteiro. O grande fazendeiro organizaria uma corrida de cavalos no fim do mês. Uma corrida que reuniria vaqueiros de toda a região de Quixeramobim. O prêmio era grande e a honra maior ainda. Quando o jovem soube disso, acariciou o pescoço do cavalo e perguntou: "E aí, meu amigo, tu acha que a gente tem coragem para isso?" Parecia loucura. Um cavalo magro, remendado pela vida, numa corrida contra os animais mais fortes e melhor cuidados do sertão, mas havia algo naquele olhar que dizia: tente. E ele tentou. Todos os dias treinava. Nada de sela cara, nada de equipamento bonito, apenas determinação e fé. Alguns riam, outros observavam em silêncio, com aquele respeito que só nasce quando se percebe coragem verdadeira. Chegou o dia da corrida. O campo estava rodeado de gente. O fazendeiro exibindo seus cavalos fortes e brilhantes, vaqueiros arrumados, a poeira subindo no ar, a multidão em festa. E então, quase sem ser notado, chegou o jovem com seu cavalo magro, mas com postura firme. Alguns riram, outros ficaram confusos. O fazendeiro, ao vê-lo, falou em voz alta para todos ouvirem: "Tu acha mesmo que esse pangaré vai correr?" Mas o jovem respondeu com serenidade: "Ele vai, e eu vou com ele." A largada foi dada. Os cavalos mais fortes dispararam. O do jovem começou devagar, encontrando o ritmo. O jovem inclinou-se e disse baixinho: "Como sempre, no começo devagar, depois a gente vê." E o cavalo respondeu. Não corria por medalhas, corria pela gratidão, corria porque alguém acreditou nele quando ninguém mais acreditava. E então, pouco a pouco, o milagre começou. Um cavalo ultrapassado, depois outro, depois outro. A multidão silenciou. O fazendeiro arregalou os olhos. Alguns vaqueiros começaram a bater palmas mesmo antes do fim. E quando o jovem cruzou a linha de chegada, Quixeramobim inteiro viu o impossível acontecer. O jovem pobre e seu cavalo quase morto venceram. O fazendeiro se aproximou com a bolsa de dinheiro, mas o jovem apenas disse: "Eu não corri pelo seu dinheiro, eu corri por ele e por mim." E voltou para casa com o cavalo ao seu lado, sem riquezas, mas com algo que ninguém lhe tiraria: dignidade, respeito e uma nova história para o sertão. Dizem que, a partir daquele dia, ninguém mais zombou dele, e até o fazendeiro, pela primeira vez, abaixou a cabeça diante de alguém, porque naquele dia, no sertão quente de Quixeramobim, o impossível decidiu acontecer. Se esta história te tocou, não esqueça, deixa teu like, se inscreve no canal Estropi e compartilha este vídeo. Isso fortalece demais o nosso trabalho. Muito obrigado por estar aqui.